Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar de Quem é Você, Alaska, do John Green. E sim, esse vídeo está muito atrasado, já que esse seria o livro de fevereiro para o desafio de 12 livros para 2025. Mas até o final do ano ainda tem tempo, então ainda tenho a esperança de finalizar todos os livros do desafio. Mas vamos falar então do livro em si, né? Esse é o primeiro livro publicado do John Green, né? Então ele publicou ele em 2005 nos Estados Unidos. E como eu tinha falado no vídeo de apresentação do desafio, eu já tinha lido três livros deles quase 10 anos atrás, praticamente um atrás do outro, e obviamente o primeiro livro do John Green que eu tive contato foi A Culpa das Estrelas, que eu amei, né? Eu achei ótimo, pelo que eu me lembro, e por causa disso, logo em sequência, praticamente, eu li o Teorema Catherine e Cidade de Papel. Mas esses dois, assim, eu acabei não gostando, então foi o momento que eu dei uma pausa no John Green, né? Porque o John Green tem uma certa fórmula de construir seus livros, então eu acabei meio que saturando um pouco, então eu acabei pausando as leituras de outros livros do John Green, assim, nesse pequeno intervalo de 10 anos. E olha que Quem é Você, Alaska recebia bastante elogios comparados ao A Culpa é das Estrelas. Então eu acabei comprando esse livro provavelmente na mesma época, né? Quase uns 10 anos atrás. E eu acho que eu comprei na Americanas, porque na época eles tinham uma seção de livros assim dentro da loja que aparecia todos os livros de grande sucesso, assim, com preços muito bons, né? E eu até me lembro que no vídeo de 12 livros para 2025, esse livro ainda estava lacrado e o preço ainda estava nele e era R$ 25, né? Quem diria, né? R$ 25 em um livro assim, em loja física. Outros tempos, né? Pagar R$ 25 em um livro comprado em loja física, não em promoções da Amazon. Falando agora da história, né? A gente vai acompanhar o jovem Miles Halter, né? Um adolescente. E como é a tradição dos livros de John Green em geral, ele vai ter um hábito incomum, né? Excêntrico. Que nesse caso ele é um adolescente fissurado em últimas palavras, ditas por pessoas famosas, né? Pessoas importantes. Então, ao decorrer do livro, você vai saber várias últimas palavras ditas antes de morrer de várias pessoas ilustres ao decorrer da história. Para dar um exemplo aqui para vocês, deixei marcado umas últimas palavras que eu achei interessante, né, de um ex-presidente dos Estados Unidos, William McKinley, que foi o terceiro presidente a ser assassinado e que nos últimos momentos de vida aconteceu isso, ó. Depois de levar um tiro, ele ainda viveu por vários dias e, perto do fim, a sua mulher começou a chorar e a gritar: "Eu quero ir também, eu quero ir também." E com as últimas forças, McKinley revirou-se para ela e disse: "Todos nós iremos." Então, ao decorrer de todo o livro, a gente vai ter todas essas menções às últimas palavras de pessoas ilustres antes de morrer. A história começa com Miles cansado da vida que ele está levando na Flórida, onde ele mora com os pais, porque ele quase não tem amigos e ele decide ir estudar em um colégio interno no Alabama, onde que o pai já tinha estudado quando jovem também, né? E um dos motivos que leva o Miles a fazer essa decisão de mudar tudo é que ele é fascinado e fissurado em encontrar aquilo que um poeta francês, quando estava à beira da morte, chamou de o grande talvez. E vamos acompanhando essas reflexões que o Miles tem sobre o que seria esse grande talvez, né? E até que no colégio interno, o Miles consegue se enturmar e ele ganha até o apelido de Bujão, né? Uma ironia por ele ser muito magro, e faz amizade com um colega de quarto que tem o apelido de Coronel, e é através do Coronel que ele vai conhecendo as outras pessoas da história, e entre elas ele conhece a Alaska Young. E a Alaska é uma garota muito bonita, é muito popular, e logo que o Miles a vê, ele já fica atraído por ela. E ela, no geral, é um grande destaque na história, né? Porque ela vive intensamente, é imprevisível, é basicamente tudo que o Miles não é. Alaska também é uma leitora voraz, né? Então ela tem dezenas de livros, centenas de livros no seu quarto e o seu favorito é O General e o Seu Labirinto, do Gabriel Garcia Marques, que é um romance baseado na vida de Simon Bolivar, que é a figura principal da independência da América Espanhola, né? Então todo mundo que estudou um pouco da independência da América Espanhola vai encontrar referências a Simão Bolivar. E as últimas palavras dele, né, segundo o livro, são: "Como sairei deste labirinto?" Se o Miles, por um lado, quer encontrar a resposta para o grande talvez, a Alaska quer encontrar a resposta de como sair do labirinto. E o que é esse labirinto no final? O labirinto da vida? Do sofrimento? É uma pergunta que fica no ar para a reflexão do leitor ao decorrer da história. Então, no desenvolvimento do livro, a gente vai acompanhando os acontecimentos típicos de uma rotina da escola, só que o livro tem uma estrutura interessante, né? Porque os títulos dos capítulos são dias para algum acontecimento.
que não sabemos o que é ainda, né? Então tem lá 100 dias antes, 50 dias antes, 10 dias antes, último dia, e quando vai se aproximando do dia, vai aumentando a nossa curiosidade de saber o que vai acontecer. Então, a partir daqui vai ser com spoiler, né, de grandes eventos que acontecem na história. Então, quem conseguiu fugir do spoiler assim durante 20 anos e não quer saber por esse vídeo o que acontece, então pode ir parando por aqui, pegar para ler que é esse livro e depois voltar para a gente surtar juntos. Enfim, o grande acontecimento e a grande virada da história é que a Alaska morre em um acidente de carro. A história é contada de um ponto de vista do Miles, então logo não sabemos o que realmente aconteceu com Alaska. Temos Miles e os amigos investigando e tentando montar o quebra-cabeça do que pode ter acontecido na noite que a Alaska morreu. E assim, né, na noite que a Alaska morreu, ela estava bebendo junto com o Bujão e o Coronel, e eles beberam demais, deu um momento, mas até caiu no sono, e a história é contada do ponto de vista dele, né? Então se ele cai no sono, a gente não sabe mais o que está acontecendo. E ele acaba acordando, vendo a Alaska saindo, e depois de um tempo ela volta chorando, desesperada, dizendo que estragou mais uma vez alguma coisa, e implora para que o Bujão e o Coronel a ajudem a sair do campus da escola. E para ela conseguir sair, né, de carro, eles precisam distrair o professor responsável por vigiar os alunos, e assim foi feito. Eles aceitaram e até aí tudo bem. Deu certo, ela sai do campus e eles conseguem ir para o dormitório sem ninguém ser pego. Até que chega no dia seguinte com a notícia da morte da Alaska em um acidente de carro. E nos capítulos finais do livro, temos os amigos lidando com o luto, o colégio, a família dela e por aí vai. Aí, junto com os questionamentos do Miles para os investigadores do caso, porque o Miles se sentia culpado por ter ajudado a Alaska a sair do campus naquela noite. E o que eu achei mais interessante do livro é que ele deixa no ar, sem resposta clara, se o acidente foi realmente acidente ou se ela realmente quis bater o carro. Porque na cena do acidente não tinha marcas de freio e aparentava que ela tinha acelerado para bater mesmo no caminhão. Mas ela também estava bêbada, né? Ela tinha bebido bastante, né? Como eu falei, junto com o Bujão e o Coronel naquela noite. Então o livro deixa no ar e para o leitor decidir o que ele quer, né? O que ele acha, se foi acidente ou não a morte de Alaska. E assim, gente, a construção desses acontecimentos é muito boa. É o ponto alto do livro, junto com os desdobramentos do que acontece depois do acidente. O livro, em geral, é uma boa literatura adolescente, né? Eu gostei bastante. Tem no meio aqueles plots bobos, né, de problemas adolescentes, de alguém que tá gostando de alguém que gosta de outra pessoa, mas o John Green, né, ao trazer esses protagonistas nerds e excêntricos, ele consegue colocar camadas de profundidade nas histórias e reflexões interessantes no meio desses clichês aqui do gênero. Os livros do John Green são legais porque são passatempos, mas você consegue ainda extrair algo a mais. Assim, minha edição é uma comemorativa de 10 anos. O livro foi lançado 20 anos atrás e posso dizer que sim, ele sobreviveu ao tempo e ainda é uma boa escolha de leitura. E nessa edição comemorativa, a gente tem acesso a cenas cortadas e versões anteriores da história, de partes da história, obviamente, nos extras. O John Green chega a dizer aqui que precisou escrever de 15 a 20 vezes a cena do funeral da Alaska, e nessa edição temos acesso a 3 versões desse funeral. Também tem aqui o calendário, que para a história é muito importante, porque por causa da estrutura dos capítulos, como eu falei, né, serem referente ao dia do acidente, então mudar alguma coisa mudava toda a timeline da história e em que período aconteceu os acontecimentos. E também temos acesso aqui no final a John Green respondendo algumas perguntas dos fãs e também uma pequena análise do livro 10 anos depois do lançamento por Michael Cart, que fez parte do comitê de uma premiação que o livro levou em 2006. Então essa versão comemorativa eu pesquisei e ainda está disponível para comprar na Amazon, mas também deve estar disponível para comprar em outros lugares também. Super recomendo, em especial para quem é fã de John Green, claro. Mas se você apenas gosta de ter contato com o processo criativo de um autor, de uma história, ou só tem curiosidade mesmo em relação a isso, vale a pena, né? Porque o livro também ainda possui uma comunicação do John Green com a sua editora, então você vê o vai e vem da conversa e como eles chegam a algum consenso assim pro final da história, né? Porque a construção de um bom livro também passa nas mãos de um bom editor. Muito obrigado, até.